Marcos Eduardo, eu quero iniciar essa conversa perguntando sobre a abordagem a esse projeto. Vocês foram sondados, vocês se reuniram para fazê-lo e vocês são de formações diferentes, né? Marcos, você é produtor musical, e Eduardo, você tem essa vivência em cinema. Foi essas expressões que cada um de vocês tiveram como primeiro contato em relação ao Torquato? Bom, a história começa numa conversa minha com o Salgado Maranhão, um poeta que foi amigo do Torquato, conviveu com ele lá em Teresina, e numa mesa de bar um dia a gente conversava muito sobre o Torquato, que eu já conhecia pelo meu trabalho de produção musical, produzindo shows, discos, então assim, o repertório da música brasileira é uma coisa que eu conheço bem. E falando do Torquato, da riqueza da obra dele, para além da música, né, eu já conhecia bem, eu fiquei pensando o quanto ele era uma figura que merecia se jogasse uma luz sobre essa obra, né, sobre essa vida, que pouca gente conhece. A minha experiência vem, como você falou, da coisa da música. O Eduardo, a gente tinha se cruzado num projeto que eu fiz de música, que ele estava lá registrando, e por conta disso me convidou para um trabalho que aí a gente não pôde fazer naquele momento, mas eu fiquei com isso na cabeça, e quando veio a ideia de fazer um documentário sobre o Torquato, eu procurei ele imediatamente e falei, bom, nós estamos nos devendo uma parceria. E eu acho que surge dessa riqueza, quer dizer, o Torquato, como ele já disse algumas vezes, não, era um personagem que para ele também era, como para muita gente, aquela figura que eu ouvia falar, já tinha visto no disco da Tropicália, nas parcerias com o Macalé e tal, mas ele também percebeu logo o potencial que era tratar desse assunto, ou seja, de um compositor, de um poeta, de um artista de extrema relevância e que estava um pouco obscuro na história da cultura brasileira. Então ele imediatamente mergulhou comigo nesse projeto para a gente desenvolver o roteiro, buscar financiamento. A gente conseguiu um patrocínio da Rio Filme, né? E depois o patrocínio do governo do estado do Piauí, que também abraçou o filme, né? por ser uma figura lá do estado. E eu acho que essa união de forças, né? E de diálogo sobre o processo todo de criação do filme foi muito produtivo. E se o filme é o que é hoje, não seria esse filme se só ele fizesse ou se só eu fizesse esse filme. A gente tem absoluta certeza disso. Ele é absolutamente uma coisa de colaboração entre a gente. E me chamou muito a atenção no documentário que vocês identificam um determinado trecho como o único registro sonoro que é do Torquato. Como foi lidar quando vocês só encontraram esse único arquivo sonoro e como isso influenciou nas decisões de criar essa narrativa, né, composta por arquivos? Respondendo do início. A gente fez uma pesquisa muito grande lá no arquivo do Torquato Neto, né, assim que a gente começou o processo de fazer o filme. Então foi essa primeira etapa de pesquisa, de conhecer tudo que tinha muita fotografia, manuscritos, textos datilografados, desenhos. A gente depois, em seguida, foi procurar filmes, né, então o principal filme é o Nosferatu no Brasil, do Ivan Cardoso, tem alguns outros trechos de outros filminhos, mas não existe em lugar nenhum uma entrevista dele filmado. E inclusive alguns textos, então não tinha voz dele assim, falando para a câmera e tal. E também não tinha voz filmada em gravador, não existia registro da voz dele. Só o áudio. Nem só o áudio. Existia a gente chama as referências, né? De entrevistas que ele deu que poderiam ter sido gravadas em áudio. E a gente procurava isso. Transcritas em livros. Quem tem esse áudio? Se isso foi transcrito, está em algum lugar. Não existia nada. E aí foi nessa procura, né, que a gente estava muito instigado com isso. Não é possível que não tenha sobrado a voz de Torquato Neto, né, com mais de 40 anos que não se ouvia Torquato Neto, a voz dele. A gente estava vivendo isso, né, essa busca, e teve uma reportagem sobre o filme, né, e o Marcos fala isso, a jornalista Mariana Filgueiras coloca isso na reportagem, e o Vanderlei Cunha, que é um radialista lá do Rio Grande do Sul, lê aquilo e fala assim: nossa, eu fiz uma entrevista com o Torquato para a rádio em 1968, no Festival da Canção em 68 aqui em São Paulo. Então ele já escreve para ela e ela escreve para a gente, já fala assim: olha, vai procurar uma entrevista
E ele acha lá o rolo, né? Ele não sabia nem onde estava, não sabia o que tinha ali dentro. E ele, infelizmente, acha, está super bem preservado o material e, felizmente, a gente consegue ouvir o Torquato hoje graças a essa entrevista que ele fez e a preocupação dele de guardar esse material, né? Sim. E durante todo esse longo processo de pesquisa, teve algo sobre o Torquato que foi muito, digamos, inédito ou surpreendente para vocês descobrirem a respeito dele, seja como um artista ou como o que ele passava, né, na vida privada dele? É algo surpreendente, eu não diria, né? Eu acho que ele foi muito coerente, né, com o seu discurso, não como a gente já conhecia boa parte da produção poética, né? O que a gente foi ver mais em detalhes, por exemplo, em cartas que ele escrevia, em guardados lá escritos, é tudo muito coerente com a história dele, com o estilo dele de escrever. A poesia dele, como diz um amigo dele no filme, Edmar, estava em todo lugar. Você lê uma coluna de jornal da Última Hora, do Gelé Geral, é poesia. Não só quando tem poesia, porque às vezes ele publica uma poesia, mesmo, um poema inteiro, mas quando ele está, às vezes, falando do que está acontecendo na cultura da cidade. A forma de dizer aquilo, por isso que eu sempre digo que eu acho que ele inaugura um tipo de jornalismo cultural que não existia, né? Que é fazer tudo de forma poética, falando direto com o leitor, né? Sendo irônico, às vezes sendo até agressivo, né? Mas uma forma muito original de fazer isso. Então a poesia dele estava em todo lugar. As cartas que estão no filme, que são algumas das muitas que ele escreveu para o cunhado dele ou para o Hélio Oiticica, são recheadas de poesia, né? Então ele sempre foi muito coerente, viva, né? Viva a poesia, viva por ela. Aquilo que está dito no poema, ele viveu isso, né? O principal dele é dizer que a poesia dele estava em todo lugar. E para finalizar, uma questão, acredito que seja mais referente à recepção, as pessoas que vão assistir esse documentário, vocês esperam que elas estejam mais cientes em relação a esse movimento, essa vanguarda que o Torquato participou, ou vocês esperam até mesmo que elas pensem justamente por essa questão particular que ele atravessou, né, de assim, ter interrompido a própria existência tão cedo, né, e ter deixado isso de forma tão explícita em relação às cartas que ele fazia, né? Como vocês pensam que o público vai assistir esse documentário? A gente tem já tido algumas experiências, né, de festivais. O filme passou em mais de 15 festivais, desde que ele foi lançado há 6 meses no Festival do Rio. Então, a gente já está sentindo quem é o público do filme, né? Tem uma pequena parcela do público que é, digamos assim, os seguidores de Torquato Neto. São pessoas que sabem muito, são pessoas que, nossa, quando eu li 20 vezes O Último Dia de Paupéria, foi um livro muito importante na minha vida, na minha adolescência, então, enfim, em algum momento da minha vida. Tem uma identificação. Né, identificação. É um pequeno grupo assim, que é muito identificado. Tem um grupo muito grande que são de pessoas assim como eu era quando o Marcos veio me apresentar a ideia de fazer esse filme. Que é pessoas que ouviram falar nesse nome, né? Tá ali, Torquato Neto, tá aqui na Tropicália, tá ali no Jardim Macalé, tá no Golbeck do Titãs. Quem é esse cara? E, quero saber, esse cara sempre está envolvendo em coisas interessantes, quero saber quem é. E tem realmente um grupo de pessoas que está interessada na questão existencial, né? Nessa densidade existencial, da relação com a morte. E é uma coisa muito tocante, assim, na verdade, porque algumas vezes já vieram nos falar, depois de sessão, é sempre uma conversa franca, a pessoa fala assim... eu vim ver porque eu já tentei me matar algumas vezes, é uma coisa que nos abala muito e que é sempre um choque quando alguém fala isso pra você, né? Aconteceu 2 ou 3 vezes já isso. Eu acho que há outras pessoas, tem gente que já falou assim, fiquei vendo meu filho no filme, sabe? Então essa questão é importante porque não é um filme depressivo, né? Sim. Torquato se mata, mas o filme ele não é feito de angústia, assim, de uma angústia pura que vai na fossa, sabe? É um filme enérgico. Essa morte no Torquato é uma morte que se renova. Tem uma hora que ele perde esse jogo, mas é uma morte que ela está sempre
lidando com a vida numa força de vida, mais do que de morte, sabe? De produção, de poesia. Aí, quando ele junta a vida e a morte, produz uma poesia muito vigorosa. Então a sensação, e a gente vê isso quando as pessoas vêm conversar com a gente, elas saem do filme muito bem, porque elas percebem que, tudo bem, eu ser suicida não necessariamente significa um suicídio, como aconteceu para esse cara, mas existem forças que nos levam para um outro negócio, que é a poesia, no caso do Torquato. Eu acho que cada um vai achar um lance seu, né? Para ele foi isso. Carlos, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado.